Bem, esta aula ela foi gravada na Teams, mas nós vamos aqui novamente deixar ela aqui gravada no YouTube, para que você possa se instrumentalizar acerca do que é a questão social, tá? Então, a questão social e o serviço social é uma disciplina extremamente importante. Então, quanto mais informações você tiver dela, melhor é para estudo. Então, eu gravei na Teams esse conteúdo que nós vamos ver aqui, mas não importa. O importante é que agora nós vamos novamente aqui ter um outro olhar com base naquilo que já foi gravado na Teams, em uma das quarta-feiras aí que você assistiu essa aula. Para quem não assistiu lá na Teams, fica aqui também este YouTube muito bom para que vocês possam se instrumentalizar acerca da informação. Aqui eu trago, gente, aqui o Brasil das desigualdades, questão social, trabalho e relações sociais. Essa aula é que nós vamos utilizarmos aqui um artigo de Marilde Yamamoto, que é uma grande estudiosa da questão social, assim como outros profissionais também, mas nós vamos trazer aqui especificamente um texto de Yamamoto, Marilde Yamamoto, para a gente entender o que ela traz acerca da questão social para o serviço social. Qual é o objetivo aqui desse estudo, né? Então, o objetivo desse estudo aqui é nós entendermos aqui os mapas mentais, né, para que a gente apreenda de uma forma bem simples acerca do que ela vem trazendo, né, esse Brasil das desigualdades, né, o que ela vem trazendo acerca da questão social. Então, vamos aprender, vamos entender. A questão social e o serviço social é uma disciplina, né, uma disciplina importante. Sabemos que a questão social é a matéria-prima do serviço social. Por quê? Porque aí a questão social, ela tem tudo a ver com aquilo que traz a relação com a produção capitalista. Na verdade, gente, a questão social, que é objeto do nosso trabalho, ela tem uma característica, ela nasce dessa relação com o modo de produção capitalista. Ela se origina nesse modo de produção capitalista, né? E o que isso significa? Bem, olha só o que isso vem significar, né? Ela vem trazer o seguinte, que é Marilde Yamamoto, tá, gente? É uma nominação surgida no século XIX, a partir das manifestações de miséria e pobrezas, advinda da exploração das sociedades capitalistas com o desenvolvimento da industrialização. O que quer dizer isso? Quer dizer que foi no processo do desenvolvimento da industrialização que o capitalismo se fez nascer, né? E com isso ela vem dizer o quê? Que na história do capitalismo há sim uma relação direta com cada período da formação social. E como foi que se deu esse período dessa formação social? No capitalismo concorrencial, no capitalismo monopolista e tardio. O capitalismo concorrencial foi aquele momento, gente, em que surgiu os comércios, né? Lá na Inglaterra, lá na Revolução Industrial, nós temos praticamente assim essas etapas, né? Então, aqui no Brasil, não, a nossa etapa foi mais o capitalismo monopolista e tardio, porque chegou tardiamente o capitalismo no Brasil, uma vez que ele foi um país que foi industrializado posterior à Europa. Por isso que ele é tardio. Então, aqui vamos entender o capitalismo, no capitalismo concorrencial, nós vamos aqui entender que há uma filantropia, né? O Estado, ele não se faz presente, não existia políticas sociais, conforme são entendidas hoje. E já no capitalismo monopolista e tardio, aí sim, o Estado ele vai se ampliar, ele vai criar as políticas sociais e aí ele reduz o papel da filantropia, né? A filantropia é reduzida, né? Assim, é claro que ela
ainda existe pelos bastidores, mas do ponto de vista da legalidade, nós passamos a ter aí, gente, o quê? As políticas sociais para gerir os direitos daqueles que necessitam acessar serviços, né? Então, nesse estágio aí do capitalismo tardio, o que a gente pode dizer tardio? É sobre a égide do neoliberalismo, né? A proposta qual é? Da pouca participação do Estado, né? O Estado, ele reduz as políticas sociais, você está vendo aí. E Yamamoto vai dizer que ele vai refilantropizar. O que é refilotrampizar significa exatamente o que, gente? É uma palavra meio difícil até de falar, né? Mas aí saiu, né? Significa que a assistência social passa a ser incorporada pelas empresas no sentido da responsabilidade social empresarial, ou seja, a filantropia empresarial. Nessa filantropia empresarial é que as empresas passam a assumir um papel também que é do Estado. Mas você sabe que a política social, ela é primazia do Estado, não é primazia, ou seja, é primeiro quem tem direito de propor as políticas sociais é o Estado e não as empresas, mas esse processo de refilotrampização, ela vai justamente dizer em que as empresas incorporam para si essa responsabilidade. Aí a gente tem até um exemplo que nós demos na aula, quando a gente estava gravando a Teams, é a própria Rede Globo. Ao final de cada ano, você vê que vem aquele Natal Sem Fome, e que para ela angaria um volume muito expressivo de dinheiro para redistribuir para as entidades não governamentais. Ou seja, isso aí é assumir para si um papel que é do governo, não é primazia de uma empresa, mas para ela é interessante fazer isso. Por quê? Porque para ela vai ter redução do imposto de renda, o abatimento do imposto de renda, por estar fazendo uma ação direcionada a também uma responsabilidade que é do Estado, mas que ela incorporou para si essa responsabilização. É por isso que Yamamoto fala que no neoliberalismo, que é a conjuntura atual que a gente vive, as políticas sociais, elas vão se refilantropizar. Nossa, é difícil, né? Mas dá para entender essa palavra tão difícil. E aí a questão social e serviço social. Então Yamamoto, ela vem trazer 4 entendimentos aqui bem bacana para você entender aqui, né, o que é questão social neste mapa mental. Olha só, de acordo com Yamamoto, é a base da formação, ou seja, a questão social, gente, é a base da formação sócio-histórica, é a base da sociedade brasileira, porque a questão social surge no capitalismo. Então, na sua formação histórica e social, nós vamos ter o capitalismo. Então, é o enfrentamento, né, na relação da classe trabalhadora com a classe burguesa, enfrentando, fazendo um chamamento para o Estado, para o empresariado, né, e dizendo assim, nós somos classe trabalhadoras e nós precisamos participar, constituir o Estado a partir da afirmação dos nossos direitos sociais. Direitos sociais vocês estão estudando, gente, na disciplina chamada Direitos Humanos e Serviço Social. Então, é importante você entender isso aqui, né? Questão social é entendida como a expressão das relações sociais e vai se inscrever ou circunscrever, né, na perspectiva da sociedade capitalista. Ela se inscreve, ou seja, ela se instala na sociedade capitalista, tá? Então, todo esse mapa que eu estou trazendo aqui diz respeito a quê? Diz respeito ao pensamento de Yamamoto, a teoria de Yamamoto, a tese que Yamamoto defende e traz para que nós possamos entender a relação da questão social com o serviço social. Isso aí dá uma base para você entender aí o tema que a gente vai trazer para a redação, tá?
Então, o enfoque aí individualista, psicologizante e moralizador da questão social, com certeza define a questão social como de responsabilidade dos indivíduos que a vivem. Então, logo nos primórdios, a assistência social era vista assim, com esse enfoque individualista, lá no período de Mery Richmond, né, em que o cidadão era visto como aquele que estava com problemas psicológicos e que a moralidade da sociedade via aquele como um desviado, como uma pessoa que precisava se ajustar à moralidade da sociedade, daquele momento histórico, né? Então, esses problemas, essas condutas morais eram tidas como inadequadas. Essas condutas morais é um exemplo que eu dou sempre aqui para que vocês possam entender, um exemplo já batido e rebatido, que é a questão da família. Como era a família nesse período de Mery Richmond? Era o homem, a mulher e os filhos. Se uma menina engravidasse, ela estava ferindo os princípios morais daquela família e ela precisava de um acompanhamento social, que aquele indivíduo ali, aquela mulher, sob a perspectiva individualista, ela precisava de um acompanhamento ali social, mas em uma perspectiva psicologizante, ou seja, ela precisava se ajustar ao meio, porque ela estava desajustada, porque os princípios morais ali dela estavam inadequados à sociedade daquele momento. Pronto, ficou claro, gente? Então, no início, assim era o serviço social. Então, ela vem trazendo 4 vertentes de pensamento, né? O pensamento neoliberal, gente, que é o pensamento de hoje, ele estrutura um vasto empreendimento que recebe a denominação de refilantropização do social. O que é isso? Já falamos sobre refilantropização do social. Quer dizer que as políticas sociais ficam a cargo da responsabilidade das empresas, né? Então, é como se o Estado diminuísse a sua responsabilidade legal, né? E isso aí despolitiza a questão social, desqualifica a questão social como aquela questão que deve ser levada para o que o Estado possa dar resolutividade. É primazia do Estado atender a questão social mediante as políticas sociais e não por conta de um entendimento empresarial, né? Um empresário, ele vai fazer ações pontuais. Eu dei um exemplo aí da Rede Globo, no Natal Sem Fome. É uma ação ou não é pontual? É uma ação que ocorre a cada ano. E a política social tem caráter continuado, né? Direito do cidadão e dever do Estado de forma continuada. E não, eventualmente, esporadicamente, uma vez ao ano. Principalmente em forma de doações, né, gente? Isso mesmo é que desqualifica mesmo, né? Então, a questão social, aí, segundo Yamamoto e Carvalho, não é senão as expressões do processo de formação, ou seja, quando o Brasil na sua formação inicial, se desenvolve aí a classe operária, ela passa a exigir no cenário político, ela passa a exigir o quê? O reconhecimento como classe, por parte de quem? Tanto do empresariado quanto do Estado. Então, Yamamoto diz que a manifestação do cotidiano da vida social, da contradição entre os trabalhadores e a burguesia. Por quê? Porque os trabalhadores passam a exigir outros tipos de intervenção para eles, e não mais a caridade, não mais a repressão. Então, a questão social é crucial para que a gente possa entender a relação entre a burguesia e a classe trabalhadora no desenvolvimento do capitalismo, tá?
Então é uma citação de Yamamoto, de Carvalho. E aí a gente vem trazendo aí, né, gente, um mapa mental, né, que traz 3 entendimentos aqui, né, que é extremamente relevante aí para que você possa, né, no regime de financiarização e acumulação. Como é que se, né, nesse regime de financiarização e acumulação? Financiarização é porque os bancos hoje eles estão financiando, né, cada vez mais as empresas, para que as empresas possam se soerguer, ou seja, os investimentos especulativos estão dando cada vez para quem? Para as empresas. Esse dinheiro está indo cada vez mais para as empresas. Isso está acontecendo com o quê? Qual é a consequência disso? Falta de investimento nas políticas públicas. É ou não é? Nós estamos sentindo na pele, né, gente? Então, isso, se não há um investimento nas políticas públicas, e a gente tem que entender qual é o conceito de políticas públicas e políticas sociais. Políticas públicas entende-se, digamos assim, o projeto de um governo, né? Então, é um projeto macro. E as políticas sociais são as políticas setorizadas, política de assistência, política de saúde, educação, e fazem o conjunto dessas políticas setorizadas, fazem parte das políticas sociais. Então, se está havendo pouco investimento, certamente vai se agravar a pobreza, vai se agravar a relação da pobreza com outras expressões da questão social, tá? E na esfera da produção, qual é o impacto que a questão social está tendo neste momento? Gente, vamos observar aqui. Os salários hoje estão cada vez menores, as contratações estão abrindo o campo aí da configuração, da terceirização. As empresas contratam uma empresa terceirizada para fazer um serviço. Eu dei o exemplo da Rede Celpa. A Rede Celpa contrata uma empresa para deixar aquele papel de luz, para marcar a energia, ou seja, isso aí vai trazer com certeza uma precarização de quê? Do próprio trabalho. E quando não acontece a terceirização, o trabalhador, ele é um trabalhador que tem que exercer várias atividades. Com certeza tem um impacto também no trabalho, no desempenho daquele servidor, daquele funcionário, daquele colaborador, porque vai precarizar o trabalho dele. Você vê o exemplo que eu tenho dado para você no transporte urbano, que o motorista, ele absorve, além da sua profissão como motorista, ele absorve também a atividade de cobrador, ou seja, ele vai precarizar o trabalho dele, porque imagina você absorver 2 atenções, uma para passar o troco e outra para dirigir. Com certeza vai precarizar o trabalho desse cidadão, né? E qual é a consequência? Por que acontece? Qual é a consequência, né, de tudo isso? Tudo isso se dá em decorrência, gente, da tecnologia, né? Isso vai afetar com certeza os padrões de bens e serviços, né? E aí nós vamos ter, para além disso, várias outras consequências: o trabalho clandestino, o trabalho escravo, invasão de terras. Tudo isso, com esse desenvolvimento tecnológico, vão surgir outros meios de produção que consequentemente vai empurrar o trabalhador para a informalidade e, consequentemente, outras múltiplas expressões da questão social vão surgir. Então, qual é o papel do Estado e da sociedade nesse cenário? Bem, nesse cenário neoliberal, gente, nós vamos ter aí as políticas de ajustes internacionais. O que é que são essas políticas de ajuste? Gente, os Estados Unidos, a quem nós devemos, a quem o Brasil deve, com certeza ele vai ditar as regras para ajustar os gastos. O Brasil deve gastar com isso, porque ele tem uma dívida para comigo e deve pagar esta dívida. Então, isso se dá política de ajustes internacionais, né, com uma intervenção estatal a serviço dos interesses privados. Então,
As empresas, o Estado vai trabalhar muito mais para a satisfação das empresas, né? E até injetar recursos financeiros nessas empresas. Isso aí é uma regra do neoliberalismo. Isso vai distanciar o Estado da sua responsabilidade maior, que é gerir as políticas sociais, tá? Qual é a consequência disso aí? Com certeza, o Estado vai cada vez mais reduzir a sua participação na área social e vai restringir, com certeza, gastos. Para restringir gastos, você precisa o quê? Privatizar, porque isso é um ditame da esfera, né? Da perspectiva neoliberal. Então, privatizar o serviço público é o maior ganho para o Estado neoliberal. Porque privatizar, você vai vender este serviço que é público para as empresas e que as empresas vão poder vender esses serviços, né? E com isso obter o quê? O lucro. E aí o Estado vai ter pouca participação nos interesses da população. Então o Estado, gente, ele é submetido a quê? Aos interesses econômicos internacionais e empresariais. Então, ele se afasta da sua responsabilidade maior. Então, é uma consequência, nessa perspectiva neoliberal, extremamente devastadora para a nossa sociedade, né? Para a sociedade, né? Para a classe trabalhadora, principalmente, né? Então, como é que o serviço social, a gente vê nesse mapa mental aqui, nós tivemos 4 momentos que vai se estruturar aí o nosso fazer profissional. O primeiro momento, o serviço social apresenta caráter religioso, né? Logo nos primórdios, né? Caráter religioso, sim, eu vou ajudar, porque quando ajudo alguém, eu tenho a possibilidade de ir para o céu. Então, era uma perspectiva filantrópica, né? Filantrópica. Depois, o que foi que aconteceu, né? O social passou a se questionar. Passou a questionar o quê, professora? A estrutura da realidade social. E aí, com isso, passou a entender essa estrutura, mas a agir de forma fragmentada, culpando o indivíduo pelaquilo, né, pela sua situação. Gente, isso é bem hoje está bem real. Isso está realmente voltando à tona, esse pensamento aí de culpabilidade do cidadão pela sua situação, um pensamento que está muito em voga, um pensamento que a gente chama de novo conservadorismo, porque ele está vindo agora com uma outra roupagem, né? Uma outra roupagem. Então eu culpabilizo porque o indivíduo, ele é culpado de estar nessa situação. Então ele tem que ter a meritocracia para que ele possa crescer. Ele tem que ter mérito para galgar aquele determinado patamar, para que ele possa então buscar os seus ideais. Então, nesse contexto, serviço social, naquele período, né, nesse segundo momento, ele dizia que o cidadão era desajustado e precisava se ajustar ao meio. Nós tivemos uma corrente teórica positivista e funcionalista que defendia esse segundo momento, tá? Já o terceiro momento, serviço social, não, ele passou a entender a estrutura da realidade social e aí foi buscar nos teóricos que defendiam correntes aí teóricas, né, como Karl Marx, que a estrutura social ela era dividida em classes sociais, né, burguesia e trabalhadores com objetivos diferentes, né. Então vamos aí com isso romper com as ações conservadoras, com o pensamento conservador, sob a ótica de quê? Dos acessos aos direitos sociais, tá, gente? Então, isso aí foi um momento em que o serviço social, ele passou a buscar correntes para que ele pudesse atender essa realidade do momento. E aí nós vamos uma corrente teórica chamada materialismo histórico e dialético, né, que tem aí o seu clássico, Karl Marx, Engels, e os teóricos clássicos que vão entender a realidade
A realidade, ela não é pautada no ajustamento do cidadão, não. Ela é pautada na relação pela luta das classes sociais, né? Com objetivos diferentes, né? Então, isso aí foi o terceiro momento. O serviço social vai se reconceituar para absorver, então, uma nova corrente filosófica para poder se encontrar. E no quarto momento, a profissão, ela conquista um caráter científico, porque ela se aproximou de uma corrente crítica, né, com uma percepção crítica da realidade, que vai defender direitos sociais com equidade. O que é equidade? É tratar os diferentes de forma igual. Eu não posso tratar uma pessoa com deficiente da mesma forma que eu trato um cidadão que não é deficiente, mas que tem os mesmos direitos da pessoa com deficiência. Isso chama-se equidade. Então, a questão social, ela passa a ser vista nesse quarto momento no serviço social como um fruto das contradições do capitalismo. Então, questão social nada mais é do que a contradição do capitalismo, que vai trazer a exploração do capital, do capitalista, para com o trabalhador. Então, esse mapa mental, ele é muito importante para você entender o contexto do serviço social e como que se começou aí a se expressar a questão social como matéria-prima do serviço social, tá? Então, é importante você entender aqui, tá, gente? Os objetivos da intervenção do assistente social. Então, o assistente social que trabalha, que luta, que milita na questão social, ele precisa promover a universalização dos direitos sociais. Você está entendendo todos os direitos sociais lá na disciplina denominada direitos humanos, né? Direitos humanos e serviço social, onde a gente vai entender que direitos sociais são esses, né? Como que você vai identificar para poder você defender esses direitos para com o cidadão que você vai atender. Então, você vai intervir, você é assistente social, daqui a pouco, quando você se formar, você vai intervir na realidade dos seus usuários, né? Você vai identificar quais são as expressões da questão social relacionada ao processo de uso de substâncias, né? De substâncias psicoativas, né? O que são substâncias psicoativas? São as drogadições. Você vai identificar como é que está esse cidadão, né? Quais são as situações de risco, de vulnerabilidade, né? Que se expressa na fala dele, que se expressa no cotidiano dele, que se expressa na historicidade dele. Então, a isso você vai promover, né, a universalização do direito. Será que ele não precisa ser encaminhado para um CAPS AD de álcool e droga, para que ele possa ser visto neste contexto totalidade, né, para que essas substâncias, esse processo aí de substância psicoativa possa ser acompanhado por uma equipe multiprofissional e aí possa agregar isso à defesa dos seus direitos como pessoa, como cidadão. Então, é nesse contexto que o assistente social vai intervir, tá? Então, aqui eu trago um mapa mental, gente, olha só. Como foi que se deu a questão social aqui no Brasil, né? Então, nós vamos desde o período da colonização pelos portugueses, nós vamos ter aí a Revolução Industrial, que não aconteceu primeiramente lá na Europa, depois no Brasil aqui não a Revolução Industrial no formato daquela que aconteceu na Europa, mas nós tivemos aqui um processo de industrialização, né, da década de 30 e consequentemente nós tivemos aí com esse desencadeamento da industrialização com Getúlio Vargas, nós vamos ter aí as desigualdades, o desenvolvimento das desigualdades, né? E essas desigualdades vêm acontecer por conta de quê? Por conta da exploração do trabalhador para com o que tem os meios de produção, para os donos das empresas, das indústrias, das máquinas. Então, isso aí tornou o Brasil o quê?
um país capitalista dependente. Dependente por quê? Porque Getúlio Vargas, não só depois Juscelino Kubitschek, ele emprestou dinheiro lá dos Estados Unidos para poder construir Brasília, e isso, muitos empréstimos desde os primórdios da formação econômica do Brasil, tornou o Brasil dependente financeiramente desses países, né, de outros países, tanto da Europa quanto da própria América. A exemplo dos Estados Unidos, né, gente? E isso aí trouxe o quê? Classes, dois tipos de classes com interesses diferentes, né? Classes dominantes e classes dominadas. As classes dominadas queriam o quê? Políticas sociais para os seus direitos, para a universalização dos seus direitos sociais. É isso que nós sempre quisemos desde o princípio da colonização. Né, gente? Se a gente for estudar como foi que se deu essa colonização, não é daí que a gente tem esse pensamento conservador. Nós somos colonizados por brancos, e os brancos, eles abominam, né, os negros, né? E com isso nós temos desde os primórdios também uma discriminação, né, um processo de discriminação pela raça negra, né? Então você vê o que a gente... Isso é um outro assunto, mas que tem tudo a ver, tá, gente? Vamos voltar então aqui. Quando nós temos aí a classe dominante, o que ela quer? Ela quer concentrar riqueza para ficar cada vez mais rico, para obter lucro, enquanto a minoria fica descoberta dos seus direitos sociais. E ficando descoberta de seus direitos sociais, o que vai acontecer? Cada vez mais ausência de serviços básicos por parte do Estado. O Estado, ele obedece a uma lógica. Qual é a lógica? Daqui da globalização. E essa lógica da globalização, o que ela nos traz? Aumento da tecnologia, aumento do consumo. O consumo não passa a ser mais só para as pessoas que moram no Brasil, mas para atender a um mercado nacional e internacional. E isso vem trazer o quê? A tecnologia vem trazer o quê? Né? O desemprego, exclusão social, porque hoje nós temos muitas máquinas, né, que vai substituir a mão de obra. Então vamos ter o quê? Nós vamos ter exclusão social, nós vamos ter também, com a globalização, um consumo desenfreado, e nós vamos ter múltiplas questões social oriunda desse processo da globalização. Então, você vê que um assunto puxa outro assunto, porque tudo está conectado. Isso quer dizer que nós temos que olhar os assuntos de forma totalitária, de forma dialética, porque tudo tem conexão, né? Um assunto tem conexão com outro assunto. Um assunto leva à consequência de outro assunto. E nós precisamos entender e enxergar que a expressão da questão social, ela deve ter um olhar de totalidade e dialética, tá? O outro mapa aqui, a questão social, ela traz aí o capitalismo monopolista, porque foi a formação dos monopólios, as empresas começaram a se articular para formar uma só e expandir mercado, né, para outros países. Consequentemente, vem trazer o quê? O desemprego, a violência, a educação precária, a desigualdade social. Tudo isso aqui é questão social, a pobreza, a fome. É um mapa mental, é um mapa da questão social. Tudo isso é questão social oriunda do capitalismo monopolista, tá? Isso quer dizer o quê, gente, na prática? Né? Quer dizer que na prática que a gente precisa aí de uma instrumentalidade que dê resposta de acordo com o nosso projeto ético-político, né? Então, é muito importante a gente entender, claro, não especificamente nessa disciplina, mas a gente entender a relação que isso precisa ter com o serviço social. Então, o serviço social, ele começa aí, né, ele começa a ter um objetivo, né, um objetivo da própria ação, né, e nós vamos aí demandar aí serviços para quem? Para uma demanda. Quem é essa demanda? É uma demanda direcionada à classe trabalhadora, porque essa classe precisa de uma resposta, né? Ela precisa de uma resposta.
Essa resposta vai se dar a partir dos nossos instrumentos técnicos operativos. E quais são os instrumentos técnicos operativos? É claro que não vai cair na prova, porque isso vai ser uma disciplina específica, só para a gente fazer uma conexão com a disciplina aqui. E aí os instrumentos técnicos operativos vão ser entrevista, reunião, encaminhamento, que a gente chamou de referenciamento, visitas domiciliares, estudo social, relatório, laudo, pareceres. Tudo isso são os nossos instrumentos técnicos operativos que vai sim garantir direitos relacionados àquela demanda da classe trabalhadora e a quem dela necessitar, evidentemente, né, gente? Certo? E aí, nós vamos trabalhar em cima de um projeto ético-político, né? Mas isso, gente, nós vamos ver mais detalhadamente lá na frente. E aí, mais uma vez, eu estou trazendo para você, eu gravei um vídeo no YouTube acerca do tema da redação, qual os desafios à política social e ao serviço social, que você vai encaminhar para o e-mail Vale 3 Pontos. Então, aqui você vai fazer a sua redação. É claro que nós falamos da política social. A política social aqui que eu estou falando é apenas de uma. Qual é? A política de assistência social. Então, quais os desafios à política social e ao serviço social? Né? Qual é a política social que eu estou falando? De assistência social. Gente, os desafios são inúmeros, né? Nós vivemos aqui num momento de neoliberalismo. Você pode utilizar, nós temos várias ideias que pode fundamentar o seu desenvolvimento, que a gente chama de tese. Aqui embaixo, gente, eu estou dando o esqueleto da introdução. Como é que se faz uma introdução? Como é que se faz o desenvolvimento? Eu expliquei isso muito bem lá no Natins, né? Que o desenvolvimento, você vai trazer duas ideias centrais para você desenvolver. Na introdução você vai colocar o objetivo e você vai apontar quais são as suas duas ideias. No desenvolvimento você vai desenvolver aquilo que você apontou na introdução, as duas ideias que você apontou na introdução. Então, você vai ter duas ideias prontas. Você vai desenvolver no primeiro num parágrafo, no outro parágrafo. Depois você vai concluir, você vai retomar o objetivo do tema. E aí você vai colocar as suas considerações e ao mesmo tempo você vai dar umas possíveis sugestões. Muito fácil, né? Aqui eu estou trazendo como é que você faz uma introdução, o que tem que conter. Aqui no desenvolvimento, né, eu estou dando aqui, né, as dicas de como você vai fazer. Ao todo você vai fazer 30 linhas. Quantas linhas tem que ter na introdução? Veja aí, faça aí uma divisão, eu digo sempre que no desenvolvimento deve ter mais linhas, tá? Porque você vai colocar 2 parágrafos, tá? E na conclusão, gente, é a retomada dos objetivos, colocando as suas considerações. Então fica muito fácil. Eu estou até dando aqui uma dica do que colocar na introdução. Comece assim a sua introdução, né? É só uma dica, mas fique ao seu critério, tá? E aí eu estou colocando aqui um esqueleto, eu já coloquei desse esqueleto o que deve conter na introdução, aí no desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, na conclusão. Aqui é um mapa acerca de como você vai fazer a sua redação em 30 linhas, tá? E aqui eu estou dando um exemplo, olha, um exemplo aqui, olha, intolerância. Como acabar com esse mal na sociedade? Aí eu estou dando aqui as dicas de um exemplo. É uma dica 2 que você vai, né, ver como essa pessoa utilizou aqui. É um tema que eu trouxe do Enem, como ela fez, utilizou para fazer o primeiro parágrafo, o segundo e o terceiro parágrafo e o quarto parágrafo. Então a dica está dada para este tema, não é este tema da redação. O tema da redação foi o que nós já vimos anteriormente lá atrás. Tá? E aí um exemplo de tese, tá aqui um exemplo de tese. O que é tese? É uma ideia. Então aqui, o que está marcado em vermelho é o objetivo da redação. A redação é sobre internet. E esse de amarelo é a ideia. É uma tese representando a ideia deste contexto. Você vê que a tese fica dentro da introdução?
né? Então, se fica dentro da introdução, é claro que depois você vai desenvolver, lá no desenvolvimento você vai desenvolver esta tese, mas ela fica dentro da introdução. Você vai colocar dentro da introdução as duas teses, aí depois você vai desenvolver uma, depois você vai desenvolver a outra. E assim a gente encerra essa nossa aula, ok? Muito obrigada e até a próxima. Nos acompanhe aí nas redes sociais.